No estado de emancipação, de liberdade, a vida do corpo cede lugar à vida da alma. Porém, não são propriamente falando duas existências. São antes duas fases da mesma existência, uma vez que o homem não vive duplamente. Sim, e muitas outras que acreditam não se conhecerem também se reúnem e conversam. Podes ter, sem dúvida, amigos até em outro país. O fato de se encontrar durante o sono com amigos, parentes, conhecidos, pessoas que podem ser úteis, é muito comum, muito frequente, que quase todas as noites fazeis essas visitas. A utilidade dessas visitas é muito comum isso ficar na nossa intuição ao despertar e é frequentemente a origem de certas ideias que surgem espontaneamente, sem explicação clara. São exatamente as adquiridas nessas conversas. Essa questão é muito interessante porque a gente pode se encontrar com pessoas que nós conhecemos e muitas vezes com pessoas que nós não conhecemos. E é interessante que nesse momento de emancipação da alma, o espírito ele pode ir além. Você vê que ele pode visitar, pode ir até visitar pessoas, amigos em outros países. Então veja como é interessante. Eis o que se passa. O homem dorme, o espírito se liberta e o que o homem tinha programado, o espírito está bem longe de seguir. Porque os desejos e vontades do homem nem sempre são as mesmas do espírito quando desligado da matéria. Isso acontece com os homens espiritualmente bastante elevados, aos que passam de outra forma essa sua existência espiritual. Entregam-se às paixões ou permanecem na inatividade. Pode acontecer que, considerando a razão da visita, o espírito vá mesmo visitar as pessoas que deseja. Mas a simples vontade do homem acordado não é a razão para que o faça. Sem dúvida alguma, os laços antigos ou recentes das amizades costumam reunir, desse modo, diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. E ao despertar, vamos guardar a intuição dessas conversas, dessas ideias. O espírito mais esclarecido saberá se o amigo pertence ao mundo físico ou não. A alma, ainda ligada ao vaso físico, é reconhecida pelo cordão de prata, ainda ligado à base do crânio do perispírito e ao crânio do corpo físico, ao passo que o desencarnado se encontra livre das cadeias da carne.
Como nós já dissemos, que durante o sono os espíritos se comunicam entre si, se reúnem, em assembleias. E quando o corpo desperta, o espírito se recorda do que aprendeu e o homem acredita ser o autor da invenção. Assim, muitos podem descobrir a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis uma ideia está no ar, isso é uma figura de linguagem mais justa do que acreditais, porque cada um, sem saber, está contribuindo e propagando essa nova ideia. O espírito não está fechado no corpo como numa caixa. Ele irradia por todos os lados. Por isso que ele pode se comunicar com outros espíritos, até mesmo acordados. Embora isso seja mais difícil, mas pode acontecer. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus respectivos pensamentos, até mesmo quando o corpo não dorme. Existe aí entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos, que se faz com que essas duas pessoas se vejam e se compreendam sem ter necessidade da linguagem. Muitas vezes pode se comunicar apenas por sinais exteriores. Isso nós podemos dizer que falam a linguagem dos espíritos. A formação dos pensamentos ainda é mistério para as criaturas humanas, porque sempre nos encontramos com essa pergunta, né? Como se formam os pensamentos? E aí a força para pensar vem de Deus. Ela é, pois, a serva do Senhor, que passa às nossas mãos como luz divina, de modo que possamos dar as tonalidades que queiram os nossos corações. A origem dos nossos pensamentos nasce de Deus. Nós somos apenas controladores, amplificadores e tonalizadores dos seus destinos. Tornam-se os pensamentos sementes que podem nascer onde semearmos. A letargia é um estado caracterizado por um sono profundo e demorado, causado por distúrbios cerebrais ou por perda momentânea do controle cerebral. Enquanto que a catalepsia é um estado caracterizado pela rigidez dos músculos e imobilidade, e ele pode ser provocado por afecções nervosas ou induzidas, como por exemplo pelo hipnotismo. Essa é uma definição bem rápida, mas que vocês podem estar pesquisando mais.
Sim, ensina o Espiritismo que os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que passa em derredor, embora não possam exprimir o que estão observando ou o que estão ouvindo. Essas percepções se devem ao espírito, que tem plena consciência de si e das coisas que estão ocorrendo, mas não pode se comunicar em face do estado especial que acometeu o veículo corporal, ou seja, o corpo físico. O estado do corpo se opõe a isso, se opõe a comunicar-se. Esse estado dos órgãos dá a prova de que existe no homem outra coisa além do corpo, uma vez que o corpo não funciona, mas o espírito se mostra vivo. Na letargia, o corpo não está morto, uma vez que há funções vitais que permanecem. A vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, mas não está aniquilada. Portanto, o espírito está unido ao corpo enquanto este vive. Mas quando os laços são rompidos pela morte real, aí sim há a desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito não mais retorna. Quando um homem aparentemente morto retorna à vida, é que o processo da morte não foi consumada. Sim, o magnetismo é frequentemente um poderoso meio, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. Então, os cuidados a tempo fazem com que o ser que estava prestes a se romper retornar à vida. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. E elas diferem entre si, em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral, dando ao corpo todas as aparências da morte. E na catalepsia, ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é às vezes espontânea, mas pode ser provocada e é sempre desfeita artificialmente pela ação magnética.